Então, damos sequência nas entrevistas com as nossas ex-coordenadoras, né, de GP. E hoje a gente tem a mais recente, né, não a última, mas a mais recente, a professora doutora Kátia Lerner, que teve na gestão entre os anos 2017 e encerrou em 2020, o ano passado, e eu tive o prazer de ser o seu vice, né? A Kátia, como ela mesma gosta de se identificar, é mãe, né, pelo currículo dela. Ela é graduada em Sociologia lá na PUC do Rio. Depois ela fez mestrado em Comunicação na UFRJ e fez um doutorado em Sociologia e Antropologia também na Federal do Rio, com um doutorado sanduíche lá na em Sociologia pela University of California em Los Angeles, né? Ela tem alguns livros lançados, que ela vai contar também, que ela também está fora da área da saúde, mas está na saúde, né? E, enfim, ela tem um vasto currículo que não vou nem ler, mas aí ela vai se apresentar porque ela é a minha ex-chefe, então, chefa. Uma vez chefa, sempre chefe. Obrigado pelo seu tempo, tá? E conta pra gente aí como é que, se eu deixei de falar quem é Kátia Lerner, além do mito, o que mais falta falar sobre a sua pessoa? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando contigo, né? Dizer que é um enorme prazer. Chefe, agora você é o chefe, né? De todos, Né? né? O coordenador. E não, eu acho que em linhas gerais você já falou, né? Essa coisa de mãe, né? Eu coloquei recentemente, porque tem esse movimento agora, né? De Parents in Science, e eu acho muito interessante porque a gente subdimensiona o lugar que a maternidade tem na vida. Quer dizer, não que quem é mãe subdimensione, mas a gente subdimensiona o impacto que isso tem na carreira de mulheres pesquisadoras. E quando eu era, né, fiz meu mestrado, meu doutorado, esse debate não era tão vivo e eu não tinha essa clareza. E depois que eu vi, né, eu achei assim, tudo faz sentido. Então eu achei muito importante colocar e agradeço que você tenha trazido isso, né? Porque não é simples, não é simples. Eu achei que tinha mais relação com a tal da mãe judia, né? Que a gente sempre fala que mãe judia é uma mãe ao quadrado, assim, né? E como a sua ascendência é, né? Falei, deve ter sido isso, mas agora que você explicou, né? Não, com certeza. Agora, diga uma coisa, cara. Antes de você falar da Intercom, você é uma pesquisadora da Fiocruz. Sim. A Kátia, que pesquisa comunicação em saúde, ela vem antes da Fiocruz ou a partir da chegada da Kátia na Fiocruz que ela virou uma pesquisadora nessa área? Só para a gente entender. Não, na verdade, a Fiocruz foi determinante para eu pesquisar a saúde, né? Quer dizer, eu pesquisava, né, ao longo da minha trajetória, eu sempre trabalhei com temas ligados à memória, né? Memória social, identidade social, enfim, processos migratórios, né? O meu mestrado, no meu doutorado, eu trabalhei a questão, né, da memória social ligada à memória do Holocausto. Então, eu já tinha um conjunto de questões que me interessavam como pesquisadora, e nesse meio tempo eu fui convidada para fazer uma pesquisa, mas trabalhar não era uma pesquisa, não era nem ser pesquisadora, era uma bolsa que surgiu. E esse foi o meu primeiro contato com a Fiocruz, e eu lembro que eu falei, olha, eu não entendo nada de saúde, mas eu sei fazer trabalho de campo, que era o que eles precisavam de uma pessoa para fazer trabalho de campo. Eu falei, olha, eu vou aprender, mas, né, e era para ser linha de frente mesmo da pesquisa. Isso foi em que ano? Que ano, você lembra? Foi em 2002. Tá. Foi em 2002. E esse foi meu primeiro contato com a saúde, que veio pela Fiocruz, né? Mas não como servidora, como eu me tornei depois. Tá. Mas, na verdade, existe um conjunto de questões que sempre me interessou, que estavam ligados não apenas ao tema da memória e da identidade social, mas também a questão do sofrimento. E essa questão do sofrimento, ela é uma constante na minha vida. E aí, chegar numa instituição de saúde, de alguma forma, não foi uma ruptura. Então, tem uma continuidade indireta, né? Que não é pelos temas óbvios da saúde, mas pela questão do sofrimento. Isso é legal porque eu não sei se você conhece aquele discurso do Spielberg, o Connecting Dots, que ele fez lá em Stanford, né? Que ele... Foi o discurso de quem eu falei? Spielberg. Não é Spielberg, desculpa. Do criador da Apple. E aí ele olha para trás, né, para falar que tem coisas que a gente só consegue ligar na nossa vida se a gente olhar para trás. Nunca dá para olhar, a gente não projeta, eu quero fazer aquilo, porque às vezes as coisas não acontecem. Agora, olhando para trás, você fala, então é por isso que aconteceu tal coisa, e a gente vai ligando os fatos, né? Então, o fato de você estar na saúde hoje faz todo sentido, né, pelo que você falou aí. E aí, Kátia, desde quando você está na Intercom, oficialmente? Como é que foi tua entrada lá? Foi a partir
da sua vida acadêmica? Sim, quer dizer, eu já estava na Fiocruz, né? Eu entrei na Fiocruz, se não me engano, em 2006, e a gente fez um projeto chamado Observatório Saúde na Mídia, em que a ideia era a gente monitorar temas da saúde na mídia, e aí isso foi em 2010, e a gente resolveu, em 2010, mandar um trabalho, né? Então, foi a primeira vez que eu fui para a Intercom. Como eu tenho uma formação interdisciplinar, eu ia muito aos congressos de ciências sociais, de história oral, que é uma coisa que eu trabalhava muito, enfim. Então, os meus congressos eram mais nessa área. Já tinha ido a congressos de comunicação, porque o meu mestrado foi em comunicação, Uhum. mas aí a gente, né, mandou o paper e foi aceito. Isso foi em 2011. Então, a primeira Intercom que eu fui foi em 2011. E a partir de então, eu nunca mais parei de ir. E sempre nesse mesmo GP, que depois você veio a coordenar. Sempre nesse mesmo jeito. Eu sou uma pessoa fiel. Isso é uma característica minha. Nem uma escapadinha, assim, de vez em quando, né? Uma pessoa, assim, muito, muito constante, assim, né? Eu me Nossa, apego e fico. é monogâmica academicamente, né? Para falar, então. Sim, Mas aí, bom, ok, você entrou e aí você, desde 2011, você participou ativamente, porque eu sei que eu te encontrei sempre lá, né? Com a turma da Fiocruz, né? As seus colegas de trabalho aí. E aí, como é que veio para você o convite de coordenar? Foi algo que você tentou escapar, você pediu, você falou, me esqueça, não tem tu, vai tu. Qual a ideia? Quem te convidou, efetivamente? não, nem pedi, nem tentei escapar. Quer dizer, na Hum, verdade, quando a gente, né, se tornou coordenador, quer dizer, eu já tinha muitos anos de frequência ao GP, né? 2011 até 2017. Então, a gente, né, eu acho que o Congresso Intercom tem algumas características, né, que é um congresso muito grande e muito com uma certa rotatividade, né, se bem que quando eu fui tinha umas pessoas que iam constantemente, né, e eu acho que as pessoas que são mais, como é que eu vou dizer, não sêniores, né, mas assim, mais maduras ao longo da trajetória, porque tem muita gente jovem, é um lugar muito importante no meu entendimento de formação de jovens pesquisadores, então você tem um fluxo de alunos muito grande. E eu acho que essa constante dos pesquisadores mais maduros é um escopo menor. Então, assim, eu acho que eu era uma das pessoas, não era a única, mas eu era uma das pessoas que ia regularmente e tinha esse momento assim mais maduro na trajetória. Nunca pedi, até porque não faz meu estilo, mas também não neguei, eu acho que era um desafio legal, eu nunca tinha sido coordenadora de um GP, então foi a primeira vez que eu fui, então para mim foi também uma experiência de aprendizado, então quem me convidou na época foi Luciana e o Ricardo Alexino, que eram os então coordenadores, né? A Luciana coordenadora e o Alexino vice-coordenador, e quando eles conversaram comigo, eu achei a proposta legal, enfim, interessante, e falei, vamos lá, né? e gozado que coincidiu com a época que você coordenava o programa de pós-graduação aí, não? Pois é, que louca, né? Que Então, louca, eu exatamente, doidinha, né? Então, mas exatamente. eu sei que a loucura da academia já nos basta, e aí você acabou pegando mais uma. E aí, assim, uma coisa influenciou a outra, essa é a pergunta de hoje. Assim, o que a Intercom influenciou no teu trabalho aí na Fiocruz e vice-versa? Olha, eu acho que influenciou indiretamente, quer dizer, eu acho a Intercom um espaço que eu prezo muito por vários motivos. Quer dizer, eu acho que é um grande congresso da comunicação, né? Acho que é o maior quantitativamente, né? É um Uhum. espaço importante de reunir pesquisadores. Então, eu entendi esse espaço como um espaço legal, importante, interessante, de encontrar pessoas, de conhecer pessoas, de estabelecer redes, de entender o que está acontecendo, né, do ponto de vista da comunicação e saúde, que é o lugar, né, um pouco na parte do qual eu falo, e de outros, né, lugares também. Então, assim, eu entendia o Intercom como esse espaço, né, que me daria acesso, como outros congressos também, a entender o campo da comunicação e o campo da comunicação e saúde. O fato de eu estar num programa interdisciplinar,
né, que é um programa de comunicação, mas não é um programa só de comunicação. Eu estou numa instituição de saúde, então para mim também era muito importante, muito interessante estar mais próxima do campo da comunicação estrito sensu. Então isso me ajudava, né, me ajudou do ponto de vista, né, de coordenadora, de entender e de estar mais próximo das lógicas, né, do campo da comunicação, que também é o campo da onde eu venho e no qual eu transito. Mas esse seria, digamos assim, um ponto de ancoragem que me daria essa possibilidade. Então, me ajudou, né? E vice-versa. Quer dizer, eu acho que ser coordenadora de um programa de pós-graduação é uma experiência inesquecível, é uma experiência para o bem e para o mal, muito, muito pesada, né? Muito difícil, um desafio muito grande, mas também me fez entender as lógicas de uma pós-graduação e também me ajuda quando eu olho os alunos, quando eu olho, né, enfim, todo o processo que é o debate acadêmico no âmbito de um encontro. Então, eu acho que certamente eram situações complementares e que me potencializavam, né, de parte a parte, né? O meu olhar, acho que amadureceram o meu olhar de parte a parte, né? Aliás, você é uma das que mais contribuía com alunos, né, apresentando trabalhos, né? Ela é a turma da Cátia, né? Porque você sempre aparecia lá nos papers acompanhado de aluno. E achava muito bacana, né? Porque eu vi aluno seu do mestrado, depois virando aluno de doutorado, né? E você sempre acompanhando, né, de perto, né? Mas é bem bacana esse processo, né, de amadurecimento. Nós, óbvio, que a gente está cada vez mais maduro, digamos, e dos alunos, né? Que eles não veem meio como uma luz, né? Para seguir, assim. Você ia, já levava a galera, né? E muitos acho que nem sabia que existia se não fosse por você, né? Não é isso? O que acontece é que, como eu estou num programa interdisciplinar, nós temos alunos de várias origens, né, de várias formações acadêmicas. Então, você tem desde os alunos da própria comunicação, que aí já conheciam o Intercom, seja na graduação, seja no mestrado, se fossem alunos já de doutorado. Então, assim, eles não precisavam, né, conhecer. Outros, não, outros vinham, e como nós somos, né, esses são os desafios de um programa interdisciplinar. Ele nunca consegue dar tudo de tudo, né? Tem muita coisa a ser dada, justamente porque é interdisciplinar. Então, ir para o congresso de comunicação também era aprender mais sobre comunicação, colocar o seu trabalho também, né, sob escrutínio dos colegas do campo. Então, eu sempre estimulei muitos alunos a irem, e o programa de pós-graduação é um programa muito novo. Quer dizer, eu comecei a frequentar o Intercom em 2011 e o programa foi criado em 2009. Então, eu acho que ele também se constituiu num espaço, né, do próprio programa, né, entrar na comunicação e fazer, né, ser um espaço de discussão, no caso, né, sobre a comunicação. Como muitos alunos também iam para muitos congressos de saúde, né? Mas eu brinco, né? A gente acendia vela, né, para vários, para vários lados. Então, E no teu período de coordenação, né, dos 4 anos últimos aí, quais foram os seus principais desafios aí que você acha que foi mais difícil fazer nesse período? E que você conseguiu ou não, depende. eu acho que a coordenação de um GP ela tem um desafio que ele é inerente, que não tem a ver comigo, com você, ou com ninguém em especial, mas tem a ver com um certo modelo no qual a gente está inserido, né? Não sei se é no Brasil, não conheço a fundo outros lugares, mas pelo menos no Brasil, que é o que é ser, né, um pesquisador, um acadêmico, um intelectual, enfim, hoje, né? Isso significa uma demanda alucinada, né, de trabalho. Então, nós temos não só que sermos coordenadores, mas nós temos que continuar sendo professores, né, da disciplina, orientar, nossa produtividade de jeito nenhum pode, né, a peteca não pode cair, porque senão a gente está, né, ferrado. Enfim, Época de sucupira, né? época de sucupira, enfim, é uma carga de trabalho absurda, né? Então, assim, esse para mim são muitos, mas esse eu poderia dizer que é um dos primeiros, porque você precisa inserir um trabalho que é grande, né? Você sabe muito bem que você estava comigo e agora você está, né, à frente do trem, e você precisa compatibilizar isso com todas as outras atividades que você tem e fazer com o mesmo empenho. Eu acho que o desafio operacional já é um primeiro desafio. Que não é pequeno, que as pessoas subestimam, porque parece que a gente fica lá, lindo, maravilhoso, na frente de todo mundo, e as pessoas não têm noção do trabalho que foi até chegar lá. Eu acho que esse é o primeiro desafio. Eu acho que tem um segundo desafio, que aí tem a ver com a própria Intercom, né, no seu modelo. Como eu falei, eu acho que a Intercom é um congresso que eu valorizo muito, e para mim um dos grandes méritos da Intercom é não só o seu lugar democrático, inclusivo,
que faz com que a gente conheça muita gente, conviva com muita gente, mas também o seu lugar de formação de jovens pesquisadores, né? E esse lugar inclusivo que a Intercom que é maravilhoso, ao mesmo tempo, faz com que você tenha um grupo de muita rotatividade, né, de pouca aderência. Então, eu acho que um desafio, né, além, né, do que eu falei, que eu vejo era como que a gente pode lidar com um grupo que tem uma presença flutuante de ano a ano, né? Um grupo que não é fiel nesse sentido, né? Eu estava brincando desse pertencimento, que vai aqui, depois vai no outro, legitimamente, não estou nem dizendo que seja ruim, porque às vezes você vai no congresso e quer ver o que tem, né? Aquilo que tem a ver direto com a sua pesquisa, mas muitas vezes as pessoas vão lá e ficam aí, Então, assim, como é que o desafio de você construir um grupo de pesquisa nesse sentido do GP, quer dizer, um grupo estável em que as pessoas se acompanhem ao longo dos anos, sem, inclusive, que gere o efeito colateral disso, porque também isso não pode ser pesado demais, porque senão vira sempre o mesmo grupo, o que também não é saudável. Então, esse é um equilíbrio importante, quer dizer, como é que você tem a aderência das pessoas, né, dos participantes, sem ser fechado, né, e como que você promove um crescimento, porque eu acho que eu estou desde 2011, eu não sei como era antes, então eu realmente não tenho condição de falar, mas eu acho que ao longo desses 10 anos de frequência, eu vejo um crescimento do GP, né? Do ponto de vista das questões, né? Da qualificação dos trabalhos. Eu acho que esse era um desafio também. Como é que a gente qualifica o debate? Né? Esse é um terceiro ponto, que tem a ver com não abrir mão de um tempo mínimo, né, de discussão, de apresentação e de discussão. Como é que a gente pode garantir que todo o trabalho saia sem que ele não deixe de receber uma escuta atenta a ele. Então, não é assim, a gente apresenta e se tiver pergunta, valeu. Não. Todo o trabalho terá garantido o direito de ser comentado, né, de levantar questões. Então, assim, esse era um outro desafio. O que mais? Acho que, em linhas gerais, alguns que eu lembro são esses. Né? Agora, você né, quando trocava figurinha com os demais coordenadores de GP, você acha que esse tipo de preocupação sua e característica do nosso grupo, ele é comum aos demais? Os outros trabalham de forma diferente ou vai todo mundo na mesma toada, na questão do debatedor, de montar grupos assim com afinidades, né? Porque a gente trabalha basicamente com 3 assuntos lá, né, no nosso grupo. Seria a saúde. E a gente, às vezes, só dividia os times, né? A gente dividia times, porque não interessa meio ambiente, eu quero saber de saúde e vice-versa. Mas, isso é feeling, né? Os últimos 2, principalmente, e esse último que foi virtual, eu vi que muita gente que não tinha a ver com o tema acabou participando e deu uma liga muito legal. Não sei como é que você fez. Aliás, depois você vai ter que me passar essa receita de bolo. Eu te agradeço, porque isso é uma coisa, inclusive, que a gente já conversou tantas vezes, né, na coordenação. Um dos grandes desafios do GP é a sua interdisciplinaridade. Né? Nós nos deparamos com pessoas muito diversas, isso é ótimo, né? Qualquer congresso tem essa diversidade, mas nós lidamos com eixos temáticos que não necessariamente precisam ser pensados como diferentes. Eu sempre disse, né? Se você vai na Fiocruz e você diz que você trabalha com meio ambiente, a Fiocruz entende, por exemplo, que meio ambiente é um tema da saúde sem nenhum questionamento, que é o que a gente chama do conceito ampliado de saúde. E ciência, etc., né? E por aí vai. E cada um pode olhar a divulgação científica, saúde e meio ambiente, cada um se olhar a partir do seu ponto de vista vai achar que o outro está incluído. O problema é que, a despeito disso, a gente muitas vezes se deparava, né, com uma certa, assim, com grupos muito herméticos. Então, inclusive isso afetava a própria dinâmica do trabalho. Porque quem era de meio ambiente falava, por que eu vou falar com esse pessoal de saúde? Vai ficar não preciso, entendeu? Não diz respeito ao meu trabalho. E esse era um desafio, quer dizer, como é que a gente torna transversais alguns temas? Como é que a gente identifica e explicita, inclusive para os próprios colegas, que o que eles estão trabalhando tem a ver com aquilo que o outro está trabalhando. Né? Então, esse foi um trabalho que a gente tentou fazer e que eu acho que a gente teve crescimento nisso. E eu concordo plenamente. Esse último GP, inclusive a gente tirou o nome das sessões, que a gente dava as sessões, sessão de comunicação e meio ambiente. A gente tirou isso e a gente tentou misturar um pouco. E eu acho que deu certo. Né? Eu acho que a gente teve essa sensação de transversalidade e de interdisciplinaridade maior.
Para você, eu tenho a liberdade de incluir perguntas que eu não tinha colocado combinado, porque, enfim. Mas diga uma coisa, assim, do ponto de vista de produção intelectual do grupo, você sempre que você sente que o grupo se apropria da sua própria produção? Por exemplo, é comum você ler artigos, vamos por 2020, que trazem citações de outros artigos publicados no nosso grupo? A gente fala da gente mesmo? Ou assim, lá é um espaço de teste para um artigo, que depois de uma debate eu vou agregar alguma coisa e tentar uma revista, e se eu for construir um próximo uma pesquisa, eu não quero nem olhar para os artigos do Intercom, eu quero procurar em revistas quais A1, 2. Você acha que a gente tem esse papel? A gente consegue fazer isso? Eu acho que a gente tem avançado nisso. Eu acho que a gente tem avançado nisso. Porque na medida em que a gente consegue amadurecer no debate, e aí eu remonto ao que eu acabei de falar, e dar a ver ao outro que o outro está fazendo tem a ver com aquilo que a gente faz, eu acho que a gente tem aumentado a possibilidade de citação, né? Digamos, não é de citação, porque citação eu acho que é até um termo muito produtivista, mas na verdade é dialogar com o trabalho do colega. Eu acho que, para mim, eu sempre digo que eu aposto nos ritos acadêmicos. Né? Eu gosto de ir a congresso, eu acredito, tem gente que já não tem mais paciência, não. Eu acredito, eu aposto, talvez por isso que eu tenha feito com prazer a coordenação, porque eu acredito que a gente pode trabalhar para construir esse espaço como um espaço de debate, um espaço que eu vou ouvir o que o Arquimedes está falando e posso não concordar com tudo, mas vou dizer o que o Arquimedes está dizendo que tem a ver com o meu trabalho e que eu posso aprender. Eu acredito nisso. Então, eu acho que a gente está... Se você sempre perguntar, isso está em um estado que a gente gostaria, ideal? Acho que não, mas eu acho que a gente avançou nisso. Eu sinto que a gente avançou. Eu acho que a própria construção, né, realização do e-book que a gente fez, eu acho que é um caminho nisso, porque eu acho que o e-book tem sido uma referência. Muitas pessoas eu vejo baixando e falando e perguntando. Então, eu acho que isso é uma forma da gente se ver e ser visto, né, nesse sentido. Talvez a ideia de um segundo ficaria muito bom Com agora, né? certeza. Mas eu imagino talvez um proativo, não um reativo, porque a gente tem alguns lá que foram requentados, né, atualizados, artigos já publicados, né? E um ou outro inédito. Talvez se a gente conseguisse montar esse era meu sonho, desde a época da Graça Caldas ainda aqui, da gente montar uma pesquisa do grupo, entendeu? Então vamos falar sobre, sei lá, saúde e meio ambiente no Brasil, o olhar da imprensa da minha cidade, sei lá. Aí cada um vai mapear e a gente vai juntar tudo e apresentar no congresso seguinte como se fosse uma produção coletiva. Isso sempre foi um sonho que eu ainda acho que talvez eu consiga, mas enfim, Eu produzir acho junto, Eu né? acho, Arquimedes, que sim, o e-book foi o primeiro que a gente finalmente conseguiu fazer, né? Porque o grupo acalentava esse desejo há bastante tempo. E eu acho que o fato dele ser de trabalhos que pertenceram ao GP, né? Alguns foram escritos originalmente para o livro, mas outros foram, né? Mas eu não vejo isso com maus olhos, não, porque eu acho que isso também registra uma certa história do GP. Eu acho que isso é legal também. Mas eu acho que eu não sei se uma pesquisa coletiva, se a gente ainda já chegou nessa etapa, mas fazer uma produção para um produto que é do GP, eu acho que pode ser uma coisa muito legal. Esse site que a gente está construindo, nada a ver, acho que você já sei, aspa, foi uma ideia minha, mas foi viabilizada pelo Tiago e construída com todo mundo. Se você dá uma sapeada lá, você vai ver que tem muita coisa que as pessoas estão contribuindo também. E espero que contribuam mais, principalmente o nível de foto, né? As próprias entrevistas que a gente está fazendo são contribuições que vocês estão dando para o nosso grupo, né? Uma construção coletiva, enfim. Agora, já que você é a mulher da memória, né? Embora você tenha falado que o sofrimento você tenha acompanhado, eu não quero saber a memória do sofrimento da coordenação. Eu queria saber uma memória feliz que você traz da sua coordenação aí. Esse é um momento que você lembra, fala, pô, não posso dizer pip, foi muito legal. Olha, eu te diria que foram 4 anos, né? 4 intensos anos. Eu te diria que eu não consigo... Eu vou te responder pelo avesso. Eu não consigo lembrar de um momento ruim na coordenação. Engraçado, né? Eu diria que foi assim, é muito trabalho, né? Aquele quebra-cabeças, enfim, né? A gente, sei lá, não sei quantos trabalhos, a gente fica lendo como é que a gente monta o trabalho, enfim, mas todas as tarefas, digamos assim, que eu tive em relação ao GP, eu fiz com prazer.
eu fiz com uma sensação de aprendizado enorme, aprendi muito, e sensação também de uma troca muito grande, porque eu acho que eu via o efeito disso quando a gente ia, eu via as pessoas falando, poxa, que legal, poxa, gostei, que deram retorno, quantas vezes eu vou em congresso e ninguém fala nada. Então, assim, eu acho que o retorno das pessoas ao longo desses 4 anos foi um retorno muito bacana. Eu não vou falar aqui, né? Não, pode parecer que eu estou rasgando seda, mas que pareça, mas é verdade, é sincero. Eu acho que a tua parceria foi uma coisa muito boa. Eu acho que a gente não trabalha sozinho, não eu acredito piamente que sozinho a gente não consegue fazer nada. Então, ter parceria, ter uma boa parceria é fundamental para dividir inquietações, para dividir dúvidas, né, para dividir trabalho, enfim. Então, assim, eu tenho coisas muito boas. E olha que a gente diverge de muita coisa, né? Isso é muito Ah, legal, né? Porque quem olha assim, isso é um testemunho. Quem olha parece que a gente se complementa no sentido, são iguaizinhos. Muito pelo contrário, a gente pensa diametralmente oposto, mas a gente consegue chegar, né? Tá bom, não é assim, mas vai assim. Eu não concordo, mas é o que tem para hoje. Então é interessante a isso, gente, né? eu acho que é uma relação respeitosa, né? Uma relação afetiva. Eu acho que É que para mim, esse mundo de polaridades que a gente vive, né? Você fala assim, eu gosto de mortadela, eu gosto de coxinha, não falo mais com você. Então, bobagem, né? Isso eu acho uma grande bobagem, né? E eu agora, acho. desculpa, pode falar. Não, a última coisa em relação a isso, porque eu acho que além do respeito e do afeto, eu acho que tem a humildade também, né? Porque eu acho que a capacidade de ouvir o outro e falar, não, o que o outro está falando está mais certo do que eu estou falando, então vou fazer no que o outro está falando. Ou então dizer, não, peraí. Eu acho que a gente sempre teve essa possibilidade, né, de escuta, uma escuta humilde, no melhor sentido da palavra. Né? Sim. Agora a pergunta de 1 milhão, né? O que você pensa para aperfeiçoar a dinâmica desse grupo? O que você acha do futuro do nosso grupo? Já que você tem a bola de cristal aí, uma pitonisa do Rio de Janeiro, vamos lá, o que você acha? Não, eu acho que a gente tem alguns desafios muito grandes pela frente, né? O primeiro desafio é o contexto de desfinanciamento que a gente vive, né? Isso tem afetado os congressos, as pessoas e as instituições estão sem dinheiro, então pagar uma passagem quando a gente voltar, obviamente, né? Por enquanto está no virtual. Quer dizer, o virtual traz o desafio da aderência ao virtual, né? Mas a gente eu acho que a gente passou no teste, foi muito melhor do que a gente imaginava. Né? Eu acho que isso tem a ver, em parte, com um certo momento do virtual, que as pessoas já estavam acostumadas, já tinham, né, incorporado o virtual, e eu acho que tem a ver também com o amadurecimento do GP. Eu não diria só, eu acho que as pessoas estavam vinculadas ao GP. E quando esse vínculo ele tá mais sólido, a gente está junto, ao vivo e a cores, né, presencialmente ou pelo Zoom. Então, eu acho que, mas de qualquer forma, quando a gente voltar, né, espero que ano que vem a gente já volte no final do ano, isso eu acho que é um desafio. Um segundo desafio é o que eu já falei, eu acho que a gente precisa ainda conseguir fazer a renovação das lideranças. Estou super feliz que você e Catarina estão à frente do GP, né, a Adriana também dando o suporte, mas eu acho que em termos de renovação, Catarina, tá, né, você já é velho de guerra no GP e já está numa recondução, no certo sentido, mas ter a Catarina e ter outras pessoas, então eu acho que renovar as lideranças e ter essa aderência dos pesquisadores, né, que estão nessa formação, eu acho extremamente importante, né? Tem quem passou na especialização, no mestrado, no doutorado, que está convivendo com o GP e pode ser um potencial futuro coordenador. Eu acho extremamente importante. Eu acho que alguns desafios são aqueles que já estavam, que é aprofundar a interdisciplinaridade. E, por fim, eu diria que a gente vai passar por um processo de reclivagem, né, de todos os GPs. Eu não sei se vai ser ano que vem, eu não sei quando vai ser, o fato é que será em algum momento. E eu acho que é muito importante que a gente, como GP, eu vejo que o GP tem todas as condições para um GP no sentido estrito da palavra, não é um aglomerado de pessoas, é um grupo que tem um núcleo duro, que tem um núcleo médio, que tem um núcleo, né, mais fluido, mas que está há muito tempo e que tem tido trabalho. Né, a gente fez o e-book, agora você está fazendo esse trabalho fantástico, eu acho muito legal do site, enfim, isso tudo é vida do GP. Mas essa vida do GP ela precisa se traduzir na reclivagem. Né? Então, assim, esse vai ser um desafio, né? E nós temos todas as condições para passarmos na reclivagem, mas eu acho que isso é uma questão.
Se você tiver tempo depois, como você falou que ainda não teve de ver as entrevistas, a Luciana deixou uma mensagem assim que realmente, para mim, foi muito legal. Eu não esperava o que ela falou, porque eu não tinha me ligado nisso, né? Ela falou assim, que nesse momento que a gente está vivendo agora, a reclivagem, talvez seja, para a gente, seja muito positivo, por causa das temáticas que estão sendo discutidas, né? Pandemia, liga-se com saúde. Meio ambiente, o Brasil pegando fogo, né? Literalmente. E a questão da divulgação científica, né? A gente, por questão da pandemia, falou-se muito da ciência, né? Então, a gente está reunindo 3 temas que estão bombando literalmente na mídia, né? Para o bem e para o mal. Então, nos dá uma certa expertise. Saber com quem a gente vai casar, a gente pode trazer gente para cá, ou, né, ou pode ir para lá, enfim, não sei qual vai ser a vontade do quebra-cabeça, mas em matéria de temática, nós estamos lá em cima, né? Eu diria, eu concordo plenamente. A gente até falou isso um pouco na introdução do e-book, né? Eu acho que os temas do GP são os grandes temas, e não só os temas, quer dizer, eu acho que a pandemia exacerbou isso, tornou isso uma coisa, assim, muito explícita. Mas, independente disso, eu acho que o tema do meio ambiente, se você pega o cenário internacional, o debate internacional, né? A questão do meio ambiente é uma questão chave do ponto de vista, a questão da saúde, desculpa, da ciência, né, de todo o negacionismo que a gente está vivendo, né, o que é fazer ciência, falar sobre ciência. Então, assim, eu acho que nossos temas são temas não só já eram importantes, mas eu acho que eles estão na ordem do dia e não vão desaparecer tão cedo. Então, eu acho que, por isso que eu digo, acho que a gente está com a faca e o queijo na mão. Esse GP tem, né, tem uma importância que eu acho, né, muito grande, né, de centralizar esse debate. Tá bom, então agradeço aí o seu tempo, a sua generosidade, suas palavras e o registro histórico, né? Porque Kátia Lerner e o seu legado aqui estão devidamente registrados no nosso site, né? E independente de você não ser mais coordenadora, espero que você esteja sempre conosco, produzindo, debatendo, né? Trazendo a sua turma da Fiocruz, né? E esse ano a gente não sabe se vai ser presencial ou virtual, mas em Recife tudo nos espera. Tá? Muito obrigado, viu, Kátia, pela sua contribuição, tá? Eu que agradeço.